corretores ainda não entregaram os títulos porque têm atrasos. As pessoas tendem naturalmente a fazer um mercado paralelo, a ter os títulos consigo em casa e a transacionar diretamente. O que isso é mau porque não dá transparência ao mercado, como é óbvio. Quais são as soluções para isto? Antes das soluções, eu queria que... Mas isso não é penalizado? Não está previsto na lei? É penalizado. É evidente que as pessoas, se forem apanhadas em flagrante delito, serão penalizadas. E não é tão leve a pena como isso, não é? A pena, não sei muito bem qual é a pena, mas sei que há uma multa a penalizar esses factos. Simplesmente é difícil apanhar as pessoas nisso. Enfim, a coisa é feita discretamente, não é? E creio poder dar prisão. Olha, ignoro isso, mas posso-me tentar informar. Bom, mas então soluções para a solução de facto já está a ser discutida, que é a chamada Central de Valores Mobiliários. O que vem a ser isso? É uma coisa que já existe lá fora, em que o papel não circula, os títulos, obrigações ou ações estão todas depositadas numa central, a nível nacional, e as transações depois fazem-se em termos de contas correntes. Repare-se, nos Estados Unidos até se chega inclusive a transacionar meia ação ou um décimo de uma ação. Pode-se inclusive fazer isso, porque aquilo funciona em termos de conta corrente. O papel não circula, tornam-se as transações muito mais fáceis, as liquidações tornam-se muito mais rápidas e aí isso pode ser um fator importante para dinamizar a Bolsa. Simplesmente a criação de uma central envolve toda uma série de questões de natureza operacional que é um bocado demorada. Vamos ver se dentro de 2 anos a gente consegue ter essa central de valores mobiliários e depois passar aquilo que se chama desmaterialização do papel, que é o que acontece lá fora. Dr. Luís Rocha, por outro lado, aqui no nosso vizinho país, na Espanha, está a acontecer o inverso daquilo que está a acontecer em Portugal. Isto é, enquanto que há uma sobrevalorização das ações aqui em Portugal e dos restantes títulos, em Espanha já isso não acontece. Em todas as bolsas de Espanha se tem estado a verificar uma queda. Aqui em Portugal, nas 2 bolsas, está-se a verificar uma subida. Porquê? Bom, para já aqui em Portugal, na última semana já houve uma certa tendência para a baixa. Vamos lá ver se ela se confirma esta semana. De qualquer maneira, a Espanha de facto foi um caso pontual. É que em Espanha, porque a inflação parece que dá mostras de começar a crescer de novo, o governo efetuou como que um tratamento de choque e fez uma subida talvez muito pesada das taxas de juro. Ora, havendo subidas das taxas de juro, o crédito torna-se mais caro para as empresas, isso vai penalizar as contas de exploração das empresas aí passarão a ter lucros menores, a reação imediata é óbvia, é as cotações da Bolsa de Valores descerem. Em Portugal ainda isso não aconteceu, não se fala em subida de taxas de juros, pelo contrário. Devo dizer que esta subida de taxa de juros em Espanha, pela valorização que pode provocar a peseta, pode beneficiar o nosso comércio externo com a Espanha. Para nós, Portugal pode vir a ser benéfico, caso as nossas taxas de juros se mantenham, como é provável que se mantenham, mas isso, enfim, foi um caso pontual de Espanha. A nível mundial, pois é evidente que tem havido determinadas oscilações, o conhecido Dow Jones em Nova Iorque tem oscilado ultimamente, tem tido assim algumas baixas, isto porque as ações de facto atingiram preços muito altos e quando as coisas atingem preços muito altos tendem a cair. Isto é uma coisa perfeitamente natural, penso que não há motivos para grandes alarmes por enquanto. As coisas desceram, pois é natural, tinham que descer mesmo, talvez desçam mais e depois talvez se atravesse um período de uma certa estabilidade que é de facto que é mais saudável
para qualquer mercado bolsista. Mas referia ainda há instantes que aqui em Portugal, particularmente, houve uma relativa tendência para a baixa. Sim, ora bem, na última semana, principalmente quinta e sexta-feira, as ações já deram como que um toque para a descida. Isto porque, de facto, atingiram talvez preços, algumas delas preços um bocado elevados. Se bem que eu devo dizer, na primeira vez que digo isto, em Portugal tem-se feito um grande alarme por causa das cotações das ações, que as ações estão sobreavaliadas, estão especulativas, etc. Eu penso que as ações não se podem considerar especulativas. Aliás, eu tenho para aí, preparei um pequeno quadro onde posso mostrar as taxas de rendimento implícitas nas ações, isto com uma amostra de títulos que são as empresas que fizeram emissões públicas de ações o ano passado ou ainda este ano. Temos para aí a listagem das ações, uma coluna em que tem o resultado líquido por ação, as últimas cotações, o chamado PER e a taxa de rendimento. Ora bom, qual foi o critério que presidiu a estes cálculos? Foi tomado os lucros estimados pelas empresas nas projeções que apresentaram quando do aumento de capital, atualizar esses lucros às taxas de inflação previstas no PCDE, a Correção Estrutural do Déficit Externo e do Desemprego, determinar aí um lucro médio anual num prazo de 5 anos e, a partir daí, o chamado ganho líquido por ação. E depois disso determinar os PERs de médio e longo prazo, tendo em conta o resultado médio a 5 anos. Chega-se à conclusão que algumas ações que estão algo caras, não especulativas, algo caras, há outras que nem tanto. É evidente que isto é uma coisa que é muito discutível, muito complexa. Poderemos talvez voltar a isto numa próxima sessão com mais pormenor e eu sou o primeiro a dizer, isto é muito discutível, isto assenta em bases que não são muito sólidas, a começar pelos lucros das empresas, que são previsões, são falíveis, como é evidente. A nossa carteira do AS10 continua a subir? A nossa carteira do AS10 neste momento vai com 3.324 contos, tendo em conta um investimento inicial de 3.000 contos, isto para um período de pouco mais de um mês, não estamos mal. Estamos bem aconselhados pelos vistos. Bom, Luís Rocha, até à próxima semana, onde voltaremos a falar da Bolsa. Entretanto, e para já, fiquem com o sumário em notícia, trazido aqui pela Maria José Azevedo. Boa tarde. Portugueses e espanhóis. De serviço cultural joga sobretudo a existência de um conjunto de iniciativas, tanto públicas como privadas, que deram a Veneza e aos centros regionais mais importantes o sentido e o valor de uma moderna oficina cultural. Em Veneza restaura-se o que o tempo deteriorou. Dá-se novo impulso às instituições mais antigas e gloriosas, como a Biblioteca Marciana e os museus, a Academia e o Correr, a Carre Sónico, a Fenice, o Conservatório Benedetto Marcello, o Ateneu Véneto. Enquanto sob este estímulo toda uma outra série de instituições, da Academia Olímpica à Arena de Verona, se desenvolvem segundo as grandes diretrizes da história cultural do Véneto.